bom estarmos juntos. Eu, você e a palavra. Eu me lembro de uma história que eu li há muitos anos, que se passou como verídica após guerra. Conta-se que um jovem recebeu, nos dias difíceis pós-guerra, um presente de Natal feito pelo seu avô. Ele era o único neto. E naqueles dias era difícil poder gastar dinheiro ou ter coisas para comprar. Então ele teve uma ideia. Ele, na sua fazenda, tinha madeiras e ele cortou um pedaço grande de madeira e foi entalhando para fazer um grande barco. E o barco ficou tão lindo que ele pediu para a vovó arranjar um pouco de pano. E ela então deu também umas fitas que ela fazia crochê. E assim ele fez umas caravelas grandes com as bandeiras no barco. E ficou uma coisa maravilhosa. E quando chegou o Natal, o vovô embrulhou aquele presente e deu àquele jovem. Ele, que nada esperava, ficou contente. E não via a hora que o verão chegasse para que ele pudesse ir ao lago da sua cidade, colocar para brincar com aquele barco que era único. Ninguém tinha um barco como aquele. Tinha sido feito pelas mãos do vovô, tinha sido pintado pelo vovô. E ele fez isso. Ele costumava ir no verão e brincar com aquele barco. E todos ficavam observando. Mas em um dia especial do verão, que ele estava ali brincando, ele foi distraído com a buzina e o som de muitas ambulâncias e bombeiros indo numa mesma direção. E ele continuou ali quando de repente ele viu muita fumaça. E ele se lembrou da casa do vovô. E ele foi correndo, pensando, será que alguma coisa aconteceu ao meu avô? E ele chegou lá, já havia a polícia cercando tudo, e ele não podia entrar, realmente era perto da casa do vovô. E ele então, desejando entrar e ver, ele viu o vovô e abraçou fortemente e disse, o senhor está bom, vovô? Ele disse, eu estava preocupado com você. E aquele menino pôs a mão na cabeça e disse, eu esqueci o meu barco, vovô, lá no lago. E o vovô disse, vamos, eu vou te ajudar a buscá-lo. Quando ele chegou lá no lago, qual não foi a decepção? Que ao olhar para todo lado, ele não viu o seu barco. Ele ficou muito triste, ele chorou. E o vovô disse, não se preocupa, eu faço outro. E o vovô disse, não, aquele era único, disse o menino ao vovô. Era o único barco. Um dia, passando por uma loja de segunda mão, ele viu algo familiar na vitrine. E ele se deparou, olhou mais de pertinho. E qual não foi a surpresa quando ele viu ali o seu barco? E ele entrou na loja e disse, senhor, esse barco é meu. O vô disse, não, meu filho, esse barco é meu. Ele está à venda, mas não é seu. Ele disse, é meu, foi o vovô quem fez. Olha, está aqui o meu nome. Ele escreveu até o meu nome no barco. Essa era uma roupa da vovó, que ele fez as bandeiras do barco. Ele disse, não, meu filho, esse barco tem um preço. E se você quiser ele, você tem que pagar por ele. Ele foi para casa e disse, meu pai vai vir aqui. E quando ele foi lá em casa e contou a história para o papai disse, filho, não tem outra coisa, você vai ter que somar o dinheiro. E ele correu à vizinhança para fazer os jardins dos seus vizinhos e conseguiu juntar com o dinheiro que tinha o valor daquele barco. E num certo dia, ele foi àquela loja. E ele chegou àquele homem, dono da loja, e disse, eu quero aquele barco lá na porta. E o homem disse, você quer aquele barco, você tem que pagar por ele. Ele então foi pondo em cima do balcão todo aquele dinheiro que ele tinha conseguido com o seu trabalho. Ele tinha machucado as suas mãos trabalhando, fazendo jardim na vizinhança, carregando algumas pessoas, ajudando algumas pessoas a carregar coisas que havia lhe machucado a mão.
mas ele havia conseguido o preço para comprar. E quando aquele homem acabou de contar o dinheiro, aquele homem da loja, e trouxe aquele barco, ele abraçou fortemente, ele disse: ah, barquinho, você é meu 2 vezes. Uma, porque o vovô te fez, e outra, porque eu te comprei. E ele foi para casa. Mas primeiro ele quis ir na casa do vovô e contar: vovô, veja o meu barco, é meu 2 vezes. Um porque você fez e outro porque eu comprei. O vovô ficou muito contente. E o vovô então conversou com aquele menino, algo que ele desejava conversar. E ele disse: sabe, essa também é a história de Deus para com a humanidade. Deus nos fez, Deus criou-nos, e nós andamos longe de Deus, porque o pecado fez grande separação entre nós e Deus. Então o Criador eterno, Deus, mandou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele foi ferido e transpassado para nos levar de volta a Deus. E aquele menino disse: ah, vovô, veja as minhas mãos, estão machucadas. Assim foram as de Jesus. Então hoje eu quero também Jesus para o meu coração. Eu quero também crer nele. Eu quero segui-lo. Eu quero recebê-lo. E você já é de Jesus 2 vezes? Você já o aceitou como Salvador, como Senhor e como Rei? Veja o que diz a palavra em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus nos vossos corpos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus, depois de ter nos criado, Ele nos comprou para andar com Ele, junto dEle, pelos méritos da cruz e por Jesus. E nós só nos tornamos filhos de Deus, nos diz a Bíblia, a palavra, quando nós entendemos e quando nós nos rendemos e dizemos a Jesus: Senhor, eu te aceito como meu Salvador pessoal. Já fez isso? Então você é de Deus 2 vezes. Se você não fez, você é de Deus 1 vez e precisa fazê-lo para ser do Senhor 2 vezes, tal como aquele barquinho na mão daquele menino. Que Deus te abençoe. Shalom de Jesus.